Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez com uma pessoa que eu também não trabalhei junto, né? Mas ele ficou muito famoso lá na nossa família Manchete, Marcelo Zambelli. Tudo bom, Zambelli? Como é que você está? Tudo bem, Santoro, e você? É um prazer estar aqui, hein, para falar de algumas memórias da Manchete, que é o conteúdo principal dessa conversa, né? Exatamente, exatamente. Marcelo, o Zambelli, melhor, Zambelli que todo mundo te conhece como Zambelli. É que nem Marcelo eu, tem quando as muitos, pessoas falam... Zambelli tem É, poucos. é, é. Santoro também tem muitos, mas pô, o pessoal fala assim, não, Luiz, quando eu olho para o Luiz, eu olho para trás, você está falando comigo ou não? Todo mundo me chama de Santoro, então é normal. Né? É Mas, isso. Abeli, diz uma coisa, como é que você começou em televisão? Como é que foi essa história? Cara, eu comecei em televisão na nossa saudosa Manchete. Foi Na lá que eu Manchete comecei. mesmo? Foi É na mesmo? Que Manchete mesmo. legal. Mais um, hein? Assim, Mais um. Eu acho espetacular isso. profissionalmente, né? Porque eu fiz um estágio Isso. um pouquinho antes no merchandising da Globo. Na época era uma empresa chamada Apoio, não sei se você se lembra, o Apoio fazia o merchandising da Globo. Eu comecei como estagiário assim, mas profissionalmente eu fui encaminhado pela TV Manchete. A Manchete inaugurou em 83, né, mais ou menos, final de 83. Isso. E aí, em 84, eu já estava como assistente de produção lá. Foi meu início, não foi meu encantamento inicial, porque quando eu trabalhava como estagiário, eu entrei no estúdio a primeira vez, eu fiquei encantado por aquele espaço. É verdade, igual a Sininho, sabe? A Sininho, quando cai aquele pó de pirlim-pim-pim, assim, e a gente fica encantado, foi o que aconteceu comigo. Eu me formei em publicidade, né? Eu sou publicitário de formação acadêmica, mas nunca exerci. Quando eu entrei no mundo da televisão, eu fiquei picado pela mosca azul. É impressionante isso, né? O pessoal fala, né? Rádio e TV é uma cachaça, não tem jeito, É né? A pessoa fica mesmo. tomada daquilo. Mas olha só, a Manchete começou no dia 5 de junho de 83, né? E você entrou lá mais para o final de... Entrei no início de 84 que eu entrei. 84, né? Tá. Sim. Mas você entra lá como o quê? Eu entrei como assistente de produção de um programa, você deve saber, um programa vespertino, feminino, que tinha, chamado Manchete Shopping Show. Claro que sim, com a Neila Jalusa Tavares. Marcela, a Neila Tavares, com o Clodovil. Isso, claro que exatamente. Né? Era um programa de variedades vespertino, feminino, comandado pelo Eduardo Sidney. Isso, Eduardo Sidney foi o responsável pelo meu ingresso na direção, né? Na Manchete eu fui através de um contato de uma outra pessoa que já trabalhava lá e a Manchete estava buscando, né, novos funcionários, estava formando aquele time, e eles me chamaram e eu fui. Mas o ingresso na carreira de diretor foi neste programa com o Eduardo Sidney. Com o Eduardo Sidney mesmo, né? Sim. Ele que me deu a primeira oportunidade. Tinha também, eu acho que o Eduardo Mascarenha também tinha um quadro no programa, não tinha? Aquele psiquiatra. Tinha, falar sobre psicanálise, tinha. Psicanálise, exatamente, me lembro disso. Não, e era um programa muito assistido, que tinha também um debate ao vivo, alguma coisa assim. Tinha um debate com mulheres, chamado de Mulher para Mulher, que era um quadro dentro... Era um programa muito interessante, uma pauta, né, que é atual até hoje. Eu entrevistei a Jalusa, e a Jalusa contou essa história lá do Manchete Shopping Show, né? E aí, tinha Scarlett Moon, cara. Scarlett Moon trabalhava Scarlett Moon também, ela falou isso. Ela falou isso também na Scarlett Moon. Mas timaço, aí depois... né? Hein? Como é que é? Um timaço, né? Um timaço de mulheres. Era um timaço, imagina. Pô, caramba, é um timaço, imagina. E também tendo o Clodovil. O Clodovil sempre foi um fenômeno, né? O Clodovil era um fenômeno. Era uma pessoa iluminada, né? Era uma pessoa realmente carismático iluminada. Ao extremo, né? E aí você fica na Manchete como assistente de direção, né? Na produção, junto com o Eduardo Sidney. Como é que foi essa evolução de você depois virar diretor? Como é que foi isso? Foi um blefe. Foi um blefe. Foi uma jogada de pôquer. Foi porque eu era responsável, como era um programa feminino, existia dentro do programa um quadro que era um editorial de moda. Então, a gente pegava um grupo de modelos, de meninas novas, modelos, e levava assim, meia dúzia de roupas para cada um e saía fazendo um clipe no Jardim Botânico, na praia,
no Arpoador, nos pontos interessantes do Rio de Janeiro, no Parque Lage. Então, o quadro era esse, né? E depois o Roberto Barreira, que era o editor de moda da Desfile. Isso! Era da Desfile. Fazia o comentário no estúdio. Eles gravavam um clipe e faziam o comentário no estúdio. Esse programa era dirigido, por incrível que pareça, eu não lembro o nome do diretor que fazia o quadro. Ele dirigia esse quadro e eu produzia. Um belo dia, esse diretor caiu doente. Ele teve que ficar 15 dias de licença. Aí o Eduardo Sidney chegou para mim e falou assim: Isabelle, você faz aí no lugar do cara enquanto ele se recupera? Eu faço. Faço. Blefei assim, conscientemente, porque era um quadro que eu dominava, eu sabia o que era para ser feito. Mas eu jamais diria, não faço. Pode até dar errado depois, né? Mas na hora eu falei, não, eu vou bancar isso, eu faço. E comecei. Foi ali que começou. O Eduardo Sidney foi o grande responsável por essa minha promoção, digamos assim. Eu era assistente de produção. Eu não era nem assistente de direção, eu era assistente de produção. De produção para a direção, né? E aí, depois de muitos almoços ali no Novo Mundo, ele acabou me promovendo. O hotel, para quem não sabe, o Hotel Novo Mundo ficava do lado da Manchete, né? Até hoje tem lá. Hoje não é mais um hotel, eu acho que é um flat, uma coisa assim, tem residência, alguma coisa assim. Mas era do lado, a gente se encontrava muito. Muito. A entrada ali mudou muito. Eu tive lá alguns anos atrás, a entrada está toda reformada, mudou muito. Não tem mais aquela mesma arquitetura inicial, mudou. Mas você foi no top, né? No Hotel Novo Mundo, porque a rapaziada da cachaça ia mesmo no Color Bar, né? No Color Bar, Mas eram as duas pontas, né? Ou era o boteco para tomar a Genebra, a Steinheger, ou era um almoço mais requintado no Novo Mundo. Ou então na própria Manchete, que os almoços da Manchete também, o restaurante da Manchete era um espetáculo, né? Copo de bico. Mas aí você continua. Exatamente. Pô, talher de prata, eu sempre falo nisso, né? Talher de prata. E o legal é que o seu Adolfo gostava disso, né? Gostava de ver todo mundo comendo. Comida ele nunca economizou com os funcionários. Nunca economizou em comida. Eu acho que muito traumatizado por causa dos parentes dele que morreram na guerra, entendeu? Possivelmente. Ele possivelmente era por isso. Mas aí você sai do Manchete Shopping Show e vai dirigir uma garota que foi substituir a Xuxa, a Angélica. Exatamente. Como é que aconteceu isso? Conta essa história, por favor. Aconteceu da seguinte forma. Quem fazia o programa da Xuxa, na verdade, era o Clube da Criança, né? Era o programa. Quem fazia esse programa era Alcino Diniz, o finado Alcino Diniz. Isso. E o Alcino teve um desentendimento. Isso. Não sei se com o Sherman, não sei se com a casa, com o Jaquito, ou com quem quer lá que seja. Ele teve um desentendimento por conta de merchandising, por conta de pagamento, enfim. Ele pediu as contas para sair do programa. E, na época, o Eduardo estava próximo do Sherman e o Eduardo propôs que eu fizesse. Eu já tinha uma certa experiência no Manchete Shopping Show e o Eduardo Sidney propôs isso para o Sherman. Eu era um garoto novo, uma menina nova, talvez fosse essa a solução mais adequada para aquele momento, né? Porque o Alcino, naquela época, já era um veterano, né? Já. Pois é. E eu me lembro, cara, perfeitamente, assim, perfeitamente. A gente acabou de falar do almoço da Manchete, na Pérgola, né? Me lembro perfeitamente, eu sentado com a Angélica, numa daquelas mesas, almoçando ali, a Angélica com 14 anos, ela tinha 14 anos na época, com a mãe e a irmã, e a gente tentando desembolar aquele nó que existia em relação ao Clube da Criança, porque aquilo virou luzinha de Natal, sabe? Quando você tira, tá tudo embolado, você não sabe o que fazer. Era isso. Você tem que começar a soltar, né? Você tem que começar em outubro, vai desenrolar para em dezembro poder botar na janela. E aí foi isso, cara. Eu me lembro perfeitamente, até da roupa que a Angélica estava, uma roupa amarela, eu brinco com ela quando a gente se encontra até hoje. E a partir dali, cara, eu trabalhei 11 anos com a Angélica depois daquele primeiro encontro. Foram 11 anos entre Manchete, SBT e Globo. Ela foi chamada para ir para o SBT, ela me chamou. Ela saiu do SBT para a Globo, ela me chamou. Eu devo a minha ida para a Globo à Angélica, exclusivamente. A gente tinha uma parceria muito interessante, né, na Manchete. O Clube da Criança era um programa que, né, teve uma repercussão boa.
Nessa história também tem Mário Meirelles, que estava junto também, a gente estava junto nesse projeto. Sim. E aí veio o Milkshake, na época já do Jaime Monjardim. E o Milkshake foi realmente um projeto dentro da TV brasileira que foi muito, muito disruptivo assim, nesse sentido, né? Porque a televisão brasileira só tratava musical como Globo de Ouro, aquela coisa de parada de sucesso, de jabá, de não sei o quê. E o Milkshake veio com essa proposta da mistura, realmente, de juntar, sei lá, o Zeca Pagodinho com Titãs, né? Juntar... Misturar tudo. Milton Nascimento... O Duda Anísio, que era filho do Chico Anísio, era produtor, ele deu essa entrevista para nós aqui no Memória Manchete, e ele contou isso, porque os medalhões ficavam no Globo de Ouro, então ele tinha que ir para outro lado para poder trazer outras pessoas. E aí começou essa coisa e o Milkshake virou um sucesso. E aí teve uma entrevista, quando o programa pegou realmente, houve uma entrevista com o Caetano Veloso para Isto É, e o Caetano citou o Milkshake como um programa que ele mais adorava ver musical, porque era um programa sem amarras, era um programa sem preocupações de jabá, que misturava tudo, que era isso que era bacana. Né? Então, a entrevista do Caetano também alavancou um pouco essa repercussão positiva do programa. Muito bom, muito bom. E você também lidava com o Paulo Newton, né? que era o guardião da Angélica. Sim, Paulo Newton. A Angélica e o Paulo Newton do lado. Todos esses trabalhos o Paulo Newton percorreu junto comigo. Claro. Mas conte casos que aconteceram lá com vocês, com o Milkshake, com o Clube da Criança, essa história, para a gente rememorar essas histórias da Manchete. Cara, o Milkshake tinha muita história divertida no Milkshake. O Milkshake ele era um programa que ele começou com uma certa estética fixa de cenário. Tinha um táxi, porque a Angélica fazia muito sucesso com a música do Voo de Táxi. Tinha neons, tinha uma coisa bem louca lá. E aí, para o programa não perder fôlego, a gente começou a fazer os programas temáticos. Né? Então, um tema era, sei lá, a Bahia. Então, todo mundo se vestia o cenário tinha elementos da Bahia, o figurino elementos da Bahia, o texto ia todo em cima disso. Não, semana que vem a gente vai fazer o México, o tema vai ser o México. A gente fazia o México. Aí, um belo dia, o nosso tema era cemitério, que a gente resolveu fazer uma coisa de terror. Cemitério. Então, a gente se inspirou no Thriller, que estava fazendo muito sucesso na época. Muito sucesso. Então, a gente, vamos fazer o elenco todo, que a gente tinha a Angélica que tinha um corpo de baile. Vamos fazer o elenco todo com aquelas roupas meio de zumbi, e a Angélica também, com a maquiagem meio com cicatriz e tal. Vamos trabalhar em cima dessa... Walking Dead. Walking Dead. Exato. E o cenário era todo com aquele gelo seco, umas tumbas com uma cruz. Cara, nesse dia, o convidado era o Jorge Benjor. O Jorge Benjor falou: eu não vou entrar nesse cenário, eu não entro em cemitério. Eu tive que ir lá no camarim conversar. Falei: mas Jorge Benjor, cara, é tudo de mentirinha. Não. Aliás, eu acho que nessa época ele não se chamava Jorge Benjor, ainda era Jorge Ben. Possivelmente. Nessa época ainda era possivelmente era Jorge Ben. E eu tentando o Babulina, que era o apelido dele. Babulina. E eu tentando convencê-lo, e a menina da gravadora junto, eu tentando convencer, mas, Jorge, isso aqui é bem brincadeira, é um playback, é uma coisa divertida, é para ser divertida, é para ser engraçado. Não, em cemitério eu não entro, é de mentira, mas não interessa. Isso não entra. Sei que houve, não, entrou. Houve uma queda de braço, ele entrou de braço dado com a Angélica, e aí acabou fazendo o número dele muito contido, e quando acabou ele vazou rapidamente para fora do estúdio. Cemitério, eu não quero saber. Não, cemitério essa não foi entra. o máximo. E teve uma outra engraçada também com o Ed Mota. O Milkshake, a parte fixa do cenário, ele começava lá em cima e a pessoa descia uma rampa assim em S e desaguava no praticável principal, ali no queijo principal, onde os artistas ficavam. O Ed Mota, muito grande, né? Ele falava: eu não vou conseguir descer eu tenho medo de escorregar e rolar essa rampa lá para... Era um tobogã, tipo tobogã. Mas era uma rampa confortável, não tinha esse perigo, mas ele cismou que ele não ia descer, porque ele ia se desequilibrar, estava tenso,
Aí eu falei, gente, não, ia rolar. Ia rolar. Eu falei, não, o pessoal do balé te dá um suporte, vamos lá experimentar, vamos lá ver. Ele foi muito reticente também em descer a rampa, mas acabou que ele não desceu. A gente começou o número com ele já lá embaixo. Já lá embaixo. Já lá embaixo, cantando no pedestal. Muito legal isso, muito legal. Clube da Criança, olha só. Começa a Xuxa, né? Começa com essa história do Clube da Criança. E a Xuxa dava uns tapinhas na cabeça das crianças mesmo. Fica quieto, criança, fica quieto. Depois entra a Lucinha Anis com o Cláudio Tovar, né? Com aquele Lopu Limpim, Clapatopô. Eles até contaram já aqui no Memória Manchete. E depois entra a Angélica, aquela garota com 14 anos, novinha, com aquelas crianças todas. Conte casos, por favor, dessa história. Do Clube da Criança. O Clube da Criança, quando a Xuxa começou a fazer, eu vi até recentemente no documentário das Paquitas, no da Xuxa também tem, ela sozinha naquele palco para dominar aquelas crianças era uma coisa insana. Ela não tinha condição de senta aqui, por isso tem aquelas histórias famosas dela, senta lá, Cláudia, senta aqui, não pega meu microfone, não, você está pedindo para ir para ali. Não. Então ela perdia um tempo, o programa não acontecia, porque ela tinha, de alguma forma, ela tinha que conter e distribuir aquelas crianças de uma forma organizada no palco para parecer uma coisa legal. Senão parecia um recreio da escola, não dava. Isso. E aí começaram a aparecer, né? A história das Paquitas veio muito daí. Começou a ter uma, aí veio a outra, e a outra, e a coisa foi crescendo. E quando a Angélica chegou para fazer o programa, ela já chegou com essas informações mais ou menos estabelecidas, ou seja, vamos fazer um programa, ele vai precisar também de algumas ajudantes de palco. E aí a gente também começou a procurar, e hoje em dia, assim como a Xuxa também tem grandes artistas, né, que eram paquitas e hoje são profissionais da área, da Angélica também, a Giovanna Antonelli foi Angeliquete, digamos assim. Angeliquete, imagina. Angeliquete, Angeliquete. Porque tinha os angélicos, que eram os meninos, né? Isso, e Angeliquete. A Débora Seco participou um pouquinho, mas também foi uma Angeliquete. Caramba, que legal. A Giovanna Tominaga, que trabalhou muito tempo como repórter de video show. A Juliana Silveira, que era uma menina que... Também, Juliana Silveira trabalhou muito tempo como a Michele. Ai, meu Deus, como eu vou lembrar o sobrenome da Michele? Michele Bastos, não lembro. Mas a Michele é uma menina negra, foi uma das primeiras também hoje fazendo novela. Ela é casada com o Robson Nunes, sabe o Robson Nunes? Quem é aquele ator de São Paulo? Sim. Agora está fazendo parte do júri lá do Caldeirão e tal. A Michele. E foram muitas. O Juliana Silveira, a gente estava fazendo teste e a Juliana estava acompanhando uma amiga que ia fazer o teste. A gente acabou escolhendo a Juliana e não a menina que veio fazer o teste, porque ela lembrava, na época, muito a Luciana Vendramini. Isso. E aí a gente acabou sugerindo ela fazer um teste, ela fez, passou, e a Juliana virou uma excelente atriz. Então, a gente eu vi essa semana que quem fez aniversário, 62 anos, foi o Paulo Ricardo. Eu disse, eu estou velho. Ele fez cantor? O cantor que era marido da Vendramini, pô. Que era marido, namorada. Ele fez 62. Eu disse, caraca, eu estou velho, pô. RPM. Do RPM. Exatamente. Fazia um sucesso enorme, né? Aliás, deve ter ido lá no Milkshake, né? Deve ter aparecido no Milkshake. Sim, certamente sem apareceu, né? Quem não foi no Milkshake, né? Todo mundo Quem foi. não foi, Zezé de Camargo começando, Chitãozinho, todos eles começando. Leandro e Leonardo, pô, sabe? O sertanejo estava no início desse processo de decolar para o sucesso, e o Milkshake tem uma contribuição. Um deles fala isso, se não me engano, quem conta essa história, acho que é o Chitãozinho. Ele conta isso, ele conta que aquele programa da Angélica Estrelas que ela fazia na Globo, que ali é na casa das pessoas e tal. Ele contou isso, se não me engano, foi ele. Que ele falou que quando eles foram, eles não eram ainda assim um nome nacionalmente reconhecido, como dupla sertaneja. E eles falaram, depois que a gente foi no Milkshake, a coisa tomou uma outra proporção na carreira deles.
Isso era muito legal, né? Depois isso veio acontecer com o Caldeirão do Hulk, com o Faustão, tinha muito isso, né? O artista que ia no Faustão estava feito. Mas teve uma contribuição do Milkshake muito grande nesse sentido. Muito bom isso, muito bom. Você sai da Manchete, vai para o SBT com a Angélica, fica o quê? 1 ano, né? A Angélica ficou 1 ano ou 2, no máximo? Não, foi um pouquinho mais. Mais? Foi de 92 a 94. Foram 2 anos. 2 anos. 2 anos, 2 anos, né? Aí porque depois a Manchete também... A Manchete entrou naquela situação de insolvência, ficou aquele problema todo, a entrada estava a IBM, né? Não, IBF. Entrou a IBF, e aí depois entrou o pessoal que era dono de papel, sei lá o quê. Aí voltou a Manchete, aí a gente acabou indo para São Paulo. Eu não estava lá, mas a gente ouvia. Acabei indo para São Paulo, porque em São Paulo ainda tinha uma produção incipiente, porque quase não tinha, era só um fiapo de produção, então a gente foi para lá para tentar reverter a situação, e aí não conseguimos. E aí a Angélica foi chamada para o SBT e eu acabei sendo convidado por ela para ir para lá. E aí você fica no SBT e depois ela vai para a Globo e você vai junto com ela para a Globo. Exatamente. No SBT a gente fez um programa chamado Casa da Angélica, que era a mesma estrutura, né? A mesma estrutura, né? Era a mesma estrutura dos programas infantis da época, que tinham essa linguagem. E também foi muito... O SBT é uma casa muito legal de trabalhar também, foi muito interessante. Eu trabalhei também no SBT, foi muito legal também de trabalhar. Eu fui editor-chefe do SBT Repórter com a Marília Gabriela. Você ainda pegou Vila Guilherme, né? Você ainda pegou Vila Guilherme. Peguei Vila Guilherme. Não peguei a Anhanguera. Eu fui na Anhanguera uma vez ou duas, por algum motivo que eu não lembro. Mas foi Vila Guilherme e parte também na Alfonso Bovero, onde era a antiga MTV. Sim. O SBT tinha ali também um polo ali de produção. Um polo ali, né? Tinha. O Jô era feito lá, algumas novelas eram feitas lá. Quando eu cheguei, já fui em Osasco, ali na Anhanguera. E aquilo era um espetáculo, né? É um espetáculo, né? Porque aquele troço é um negócio monstruoso. É uma estrutura muito bem feita. Era como falou, lembra do Aldir Ribeiro? Aldir Ribeiro, que fez... Não, Aldir até lembrou isso, que lá era a rede Tamacavi. Era o depósito da rede Tamacavi. Entendi. E aí ele transformou aquilo tudo em estúdio, que eu não sabia. Eu trabalhei lá e não sabia. Transformou aquilo tudo lá. Agora, por que a Manchete... Olha só, você trabalhou na Globo muitos anos também, né? Ficou quanto tempo na Globo? Trabalhei 24. 24 anos. Por que a Manchete te marcou tanto, Marcelo? O Zambelli? Porque na Manchete a gente tinha uma coisa de time, né, que era muito positivo, era muito legal, era todo mundo com a mão dada, era uma espécie de trem que tinha o primeiro vagão atrelado ao segundo, o segundo atrelado ao terceiro, não tinha vagão solto. O vagão, quando ia todo mundo junto, entendeu? Naquele sucesso, todo mundo navegava naquele sucesso. Se um programa fazia sucesso, todo mundo vibrava, ninguém torcia contra ninguém. E como era tudo muito, muito próximo, né, daquele prédio ali, a gente tinha facilidade de circulação, de falar com as pessoas, de descer na ilha, conversar, de voltar, de ir restaurante. Então era tudo muito, muito próximo. E eu acho que isso fazia com que as pessoas se conhecessem mais e ficassem mais... As relações eram mais íntimas e mais próximas, no sentido mesmo de apoiar, de incentivar. Eu acho que esse foi o grande... Era todo mundo com a mesma camisa, entendeu? Na Manchete. Eu acho que esse foi o grande diferencial da Manchete. É engraçado que eu nunca trabalhei na Globo. Eu trabalhei na Globosat. Eu fui o primeiro apresentador da Globosat, que o jornalismo era feito pelo GNT. O jornalismo da Globosat era feito pelo GNT. Sim. Mas eu nunca trabalhei na Globo. Mas todo mundo fala isso, que na Globo a coisa é muito separada. É um aqui, outro ali, um não se mete aqui. Na Manchete todo mundo fazia tudo. Eu acho que na Globo, pela própria grandiosidade que ela tem, eu acho que essa questão dilui um pouco, né? De você... Sim. Apesar de quando você está no Projac, você encontra muitas pessoas, né? Você está todo mundo ali circulando e tal. Mas tem um distanciamento, né, das produções
que não tem o mesmo encanto que tinha na época da Manchete. Na época da Manchete era A Manchete era tudo no mesmo prédio, mas você chegou aí para Água Grande, né? A gente gravava muito em Água Grande. A gente gravou uma parte ali no Teatro Adolfo Bloch, sim. Mas depois de um certo tempo a gente acabou indo para Água Grande. Gravava entre os pilotis, né? Que eram várias colunas nos estúdios. A gente só tinha que montar o cenário no vão de 9 metros, porque tinha uma coluna aqui, né, e outra coluna aqui. Então a gente tinha que fazer o cenário naquele vão. Naquele pedaço ali, ó. 9 metros aqui, 9 metros para lá, 9 metros para lá. 9 metros de boca de cena e olhe lá. Então o cenógrafo tinha que sempre achar uma solução para as colunas. As histórias de Água Grande são histórias gozadíssimas por causa disso, né? Por causa dessas colunas, pô, tinham que fazer. Cara, teve uma vez que voltando de Água Grande, a gente estava, eu não sei se a gente estava gravando, teve uma época que a gente fazia o Clube da Criança e o Milkshake, era junto. Então teve uma vida dessa que Água Grande a gente tinha que enfrentar aquela Avenida Brasil, 40 minutos de Avenida Brasil, de Kombi, né? Que já era perigosa. Muito, muito. E as gravações sempre acabavam muito tarde. E teve um dia que a chuva começou a apertar lá em Água Grande. E a gravação estava no final e eu falei, gente, vamos dar uma acelerada porque a chuva está começando a apertar e a gente pode correr algum risco, vamos ver se a gente acaba um pouquinho antes. E assim foi. E acabou que a Angélica e a mãe e a irmã dela acabaram me oferecendo uma carona, porque na época eu morava em Botafogo e ela tinha um apartamento que ela ficava aqui no Rio, que era no Flamengo. Eu falei, pô, beleza, vamos embora. E a Angélica já era uma estrela, já não estava em ascensão, ela já era uma realidade. Já era uma estrela. Já era uma realidade. Aí, cara, quando a gente embica na Avenida Brasil, no carro da Angélica, começa a cair uma tempestade daquelas absurdas que você não consegue saber o que vai acontecer, que dá medo. Sabe quando começa a chover, que você tem medo da chuva? Começou principalmente a chover, na Avenida Brasil. Exatamente. E foi uma daquelas chuvas históricas do Rio de Janeiro. E a Avenida Brasil começou a encher. E a gente começou... Eu estava no carro com os segurança e tal, eram 2 carros, um com a gente e outro com segurança atrás. E o carro ia, água batendo na porta. Eu falei, gente, esse vai ser um pesadelo, essa noite vai ser um pesadelo, não é possível. Conseguimos chegar até uma parte do aterro um pouco depois da antiga Mesbla, no aterro. Sim. E aí, quando a gente chegou ali no aterro, não havia mais condição. Era a imagem do fim do mundo, porque eram os carros, um por cima do outro, retorcidos, na contramão, virado. Era uma cena de horror. Parecia aquelas cenas de Hollywood. Só para as pessoas se situarem, a Mesbla era ali no início da Cinelândia, o início da Avenida Beira-Mar, que se chama, né? Exato. Avenida Beira-Mar. No meio como ela morava no Flamengo, era alguns quilômetros mais à frente. E aí, cara, eu sei que chegou um determinado momento que a coisa não andava mais. E aí eu falei para a Angélica, isso devia ser 1h30, 2 horas da manhã. Imagina, Angélica, Márcia, Dona Angelina, que era a mãe e a irmã dela, a gente vai ter que ir a pé. Não, mas como é que vai a pé? A Angélica, a Pinta vai aparecer, vão querer autógrafo, tirar foto no meio do aterro, 1h30 da manhã, chovendo, não. Não, gente, esquece que ninguém está pensando que vai encontrar a Angélica no meio de uma tempestade. Nós somos sobreviventes nesse momento. A Angélica bota, sei lá, cobre a Pinta com a mão, porque realmente tinha coisa da Pinta, que era muito famosa. Da Pinta da Angélica, né? Identificavam rapidamente. E assim fizemos, cara. Saímos do carro, demos tchau para o segurança, falou, vocês cheguem a hora que der para chegar. E fomos andando pelo aterro, ali pelas ruas, pelo meio dos carros parados, aquela chuva, e fomos, eu deixei ela em casa, e da casa do Flamengo ainda fui andando até a Rua Dona Mariana, onde eu morava na época. Foi uma noite de terror. Isso deve ter sido 91, 90, 92. Foi aquela chuva de 88. Você lembra que em 88 teve uma chuva? Teve. Aquela chuva histórica do Rio de Janeiro. Foi 88. Foi mais para o final do ano, não foi? Foi mais para o final do ano, acredito, se não me engano. Que sim, eu não sei precisar o mês, não, mas foi uma daquelas chuvas que ficam na história. Não, e assim terminou a nossa noite. Essa aí me lembrou a Vattusi, que é uma atriz internacional, né, uma artista internacional, sim. É a única que tem a fotografia dela no Moulin Rouge, imagina.
É a única artista brasileira que tem a fotografia dela inteira, o corpo inteiro lá. Vattuso, quando deu a entrevista, ela me falou que ela namorou Robert De Niro 3 anos, né? Então ele vinha ao Brasil. Só, e aí ele vinha ao Brasil e ele andava com ela de bermuda, sandália havaiana e um boné. Aí ele dizia, mas escuta, vão me reconhecer. Ela falava, De Niro, você acha que o pessoal vai dizer, o De Niro vai vir ao Brasil, vai andar de bermuda e sandália havaiana? Um carioca genuíno, né? É igualzinho da Angélica. Quem é que vai imaginar que a Angélica está andando na chuva, pô? Exato. Inimaginável, pô. Então não pode ficar distanciado, ninguém vai reconhecer você, pô. Muito boa essa história. Eu tive que gravar uma cena uma vez com o Murilo Benício na novela Tititi. Ele fazia a gente fazia a versão do Jacques Leclerc, né? E do Vitor Valentim. Eu tinha que gravar. Era uma cena que estava escrita que ele tinha que andar pelas ruas da 25 de março em São Paulo. 25 de março, sim, se as pessoas não conhecem, é um local de comércio em rua aberta, que é um formigueiro de gente. É o nosso Ceará daqui, né? A Saara daqui, né? Nossa Saara. Mas é maior e mais frequentado. E aí, reunião com segurança, como é que vai fazer? O Murilo Benício no meio do povo, ali vai ser um desastre, uma coisa, vai ser um problema, vai ter a questão de segurança, de vida ou morte, pode ser perigoso. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou botar a câmera longe, não vou ficar com a câmera perto para a gente não dar bandeira, eu boto a câmera dentro de uma loja do outro lado da calçada, bem distante, não em frente onde ele sai dessa loja e desce um pouquinho a rua. E eu vou estar de longe gravando ele, para a gente não ter câmera, luz e tal, para poder não chamar a atenção. E quando ele sair da loja, nós colocamos, de uma forma sutil, 2 seguranças como se fossem transeuntes acompanhando ele por trás, como se fossem pessoas que estivessem na rua normalmente. E ele bota um chapéu, um óculos e dá uma disfarçada. Não vai dar certo, vai ser um problema, não sei o quê, vamos em cima, vamos tirar foto, vai machucar, está botando em risco a vida do Murilo. Eu conversei com o Murilo, falei, Murilo, eu vou tentar fazer isso. Você topa? Ele falou, topo. Então, vamos embora. Assim foi feito. Coloquei a câmera lá longe, botei os seguranças na rua e fiz ele sair com um pouco de pressa, como se estivesse apressado. Ele sai da loja e começa a descer a rua 25 de março, no meio do povo lá. Você sabe o que aconteceu? Não. Nada. Alguém reconheceu? Ninguém. Quem é que vai imaginar encontrar o Murilo Benício na 25 de março? Nossa, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ele andou de onde tinha que sair até onde ele tinha que chegar. Valeu a cena, ótimo, obrigado. Não aconteceu nada. E as pessoas têm uma super proteção. Imagina. Foi a mesma coisa com a Angélica, naquela noite de terror da chuva. Bota a mão na pinta aqui e vai embora. Eu me lembro quando uma vez eu perguntei, porque quando eu ia com minha mulher, com quem eu sou casado há 46 anos, Silvana, a gente ia ao restaurante, que eu apresentava o Jornal da Manchete, segunda edição, que era muito visto pelos executivos, que era a hora que o cara chegava a casa, e ele ia ver. Então, a gente entrava em restaurante, ficava todo mundo olhando, e eu ficava, sabe, é uma coisa meio assim. Aí eu falei com o João Saldanha, que era muito mais famoso que eu. Saldanha era conhecido no mundo inteiro. O cara que foi técnico da seleção brasileira, as feras do Saldanha, 1969, 70. Então eu falei, Saldanha, como é que tu faz? Porque é tão chato esse negócio. Ele fala assim, a pessoa estiver te olhando, você fala assim, oi. E aí vão parar, não vão olhar para você, não vão te perturbar. Senão vão dizer que tu é ladrão, safado, arrogante, besta, antipático. Que deve ser complicado para essas pessoas famosas saírem à rua, porque o jornalista tem uma distância do artista. Sim. Quando o público vê o jornalista, ele fica de longe. O artista, ele vai, entendeu? Porque o jornalista é aquele cara que entra na casa dele, dando notícia todo dia. Tem uma credibilidade ali, né? Quantos atores e atrizes foram agredidos na rua? Porque o personagem... A pessoa acha que é o personagem. Eles acham que é o personagem. Então, dá um bolsado no supermercado. Entendeu? Então, é muito complicado isso. Essa coisa do Murilo, porra, é perfeito para explicar essa coisa aí. Porra, não vai imaginar o Murilo Benício na 25 de março, imagina. Quando, né? E a Angélica andando no aterro para escapar. 2 horas da manhã debaixo de chuva.
Com a cara toda molhada, escondendo a pinta, isso é sensacional. Irreconhecível, irreconhecível. Irreconhecível. Bom, então, para a gente fechar, qual foi o momento mais emocionante que você teve na Manchete? Você lembra de um momento assim que tenha sido o mais emocionante para você? Eu lembro de uma fase muito boa, que foi a fase em que o Milkshake realmente era um programa que atingiu um nível que até então na Manchete não tinha acontecido. A Manchete só tinha alcançado bons índices, né? Índices satisfatórios de audiência com a dramaturgia, né? Com Cananga do Japão, com as novelas contemporâneas, sim. Depois, obviamente, com Pantanal. Isso. Mas até então, fora da dramaturgia, nada tinha dado essa mudança de patamar em relação à audiência. E o Milkshake virou uma marca positiva nos sábados da televisão brasileira. Todo mundo via o Milkshake, era muito legal por causa disso. Era sábado à tarde, não era? Era sábado à tarde, Não era sábado à tarde? Isso me deixou muito feliz naquela época. Porque, por outro lado, também, naquela época, durante a vida do Milkshake, boa parte da existência dele foi com o Jaime Monjardim. O Jaime, na verdade, era o diretor artístico da emissora. Só que o Jaime embarcou numa onda com o Pantanal, que a responsabilidade dele ficou muito maior do que apenas, digamos assim, sim, a responsabilidade da programação da emissora, artisticamente. Então, o Pantanal era a prioridade 1 dele para qualquer coisa. Então, o Jaime, com isso, nos dava uma autonomia de criação muito grande. Diz que a gente fazia grandes loucuras no Milkshake por conta disso. O Jaime falou, vai e me informa se eu tiver alguma coisa diferente. Me lembro que o Jaime, no auge do Pantanal, eu precisava fazer uma reunião com ele para acertar algumas coisas. No auge da reunião no Pantanal, o Jaime tinha uma sala, não lembro que andar que era, talvez no sexto, que a gente entrava, a gente entrava, à direita era a porta dele e a secretária ficava aqui. Era a Georgia, se não me engano, a secretária dele. E eu me lembro, e aí quando você entrava na sala do Jaime, a mesa dele ficava lá no fundo, e era bem no fundo, era uma caminhada boa para chegar no fundo. Eu lembro que eu fiz a reunião com ele da porta até a mesa. Quando chegou na mesa, a reunião já tinha acabado. Não, peraí que eu estou saindo, eu tenho que ver lá na edição, porque o capítulo de hoje, que não sei o quê. Eu falei, então tá, Jaime, então é isso, pode ser assim? Já pode ser assim. Então tá, obrigado, valeu, tchau. A reunião durou a minha caminhada da porta à mesa dele. Era enorme a distância, inclusive que a vista que a gente tinha lá da Manchete era sensacional, não? Era tudo envidraçado, a gente tinha uma vista da Baía de Guanabara. Dizem as más línguas que quem trabalhava nos andares mais baixos ganhava mais, né? Porque não tinha a vista que a gente tinha lá em cima. Então a gente devia ganhar mais, porque o jornalismo era quarto andar, pô. Vocês ficavam no sexto, né? Exato. Aí eu me lembro que quarto andar era o jornalismo, as ilhas de CPP, de edição. No quinto andar era o esporte e reportagem. E no sexto andar as produções todas, né? Todos os programas ficavam no sexto andar. E as produções eram... Eu lembro que, inclusive, o Eduardo Miranda, que era... Pode falar, as produções... As produções faziam os programas com ficha de telefone, às vezes com um saco de ficha de telefone, sentava ali no corredor com 4, 5 telefones e começava a botar a ficha para tentar, você pode vir no programa? Então, jogar a ficha porque não tinha linha suficiente para atender as produções. Não tinha linha suficiente. As pessoas nem imaginam isso. As pessoas ali ainda não tinha a cultura da velocidade televisiva, né? A Manchete era uma empresa semanal, né? Imprimia uma revista semanal, a Manchete. Semanal. Ali estava botando 3 jornais no ar por dia, produção de show, produção de novela, tudo correndo, tudo junto. Era um ritmo que eles não acompanhavam muito bem. Então, em determinado momento, tinha uns gargalos que eram terríveis para a produção. Exatamente. E naquela época tinha aquele minuto a minuto que a gente acompanhava o Ibope para ver como é que estava a coisa. E está indo bem, pô. Exato. O Pantanal, essa é famosa, né? Esticava o Jornal da Manchete até a hora de terminar a novela da Globo. Quando terminava a novela da Globo, terminava o Jornal da Manchete e entrava o Pantanal. Essa era onde famosa. Estivesse, o jornal terminava onde estivesse.
Era sensacional isso. E é por causa disso a Manchete conseguiu ser o que era, né? Mas você chegou a participar de alguma coisa de carnaval, Zambelli? Não, né? Eu fiz carnaval. Não, na Manchete não cheguei a fazer carnaval, não. Eu acabei fazendo carnaval na Globo, mas na Manchete eu não fiz, não. Mas a Manchete era reconhecida no carnaval, adorada pelas arquibancadas, pelo povo. A Manchete era uma emissora muito benquista, né, pela audiência. A Leila Cordeiro conta isso, né? Ela contou quando eu entrevistei, ela mora em Miami, nos Estados Unidos, ela contou isso, né? Que quando ela entrou na avenida, as pessoas começaram a gritar o nome dela, Leila, 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 Leila. E ela ficou arrepiada, não sabia, não tinha esse contato, porque na Globo a coisa é muito distante, né? Exato. Distante do público. E lá com a Manchete foi aquela coisa, aquela festa. A Manchete era uma festa, vamos dizer isso, né? Era uma festa. Exatamente. Aquela equipe toda vestida de vermelho e amarelo, né? Vermelho. Aquele M enorme lá no final da avenida. O melhor do M que eu acho foi a vinheta que o Aldir fez, aquela vinheta que começava a emissora e terminava, que as pessoas ficam emocionadas até hoje. Até me falaram, Santoro, começa com a vinheta, em vez de começar com umas vinhetinhas no Memória Manchete, começa com aquela vinheta que ela é tão linda para a gente ver. Muito e tal. marcante, eu até pensando botar essa vinheta no início para as pessoas poderem ver. E essa vinheta, quando o M vai, ele termina, à direita, ou à direita ou à esquerda? Não, à esquerda. Sim. E aí, no M real da Manchete estava no prédio da direita. No terraço à direita. Tentaram botar no outro lugar, não dava porque ia afundar. Então, a vinheta já foi para um lugar que não tinha que ir. Aquele M foi famoso, nós tentamos resgatar, ele estava, quando a Manchete fechou, porque o Osmar Gonçalves falou uma coisa muito importante, a Manchete não faliu, a Manchete foi vendida por R$1 para o pessoal da TV Ômega, ela não faliu, ela não teve falência. Osmar Gonçalves, lembra dele? Diretor-geral do comercial? Ele falou isso. A Manchete não faliu, ela foi transferida para os donos da TV Ômega, que depois botaram o nome de Rede TV. E aí, aquele M, a gente tentou resgatar aquele M pela rede social, tentando ver. Aí o Marcos Weinberg, lembra do Marcos Weinberg? Ator. Marcos Weinberg, que fazia o cara crachá com o Paulo Civil. Sim. Passa em Seropédica, vê aquele M lá, e achei o M, aí tirou fotografia. Pô, vamos comprar o M para a gente. O M estava em Seropédica, o M? Estava num ferro velho em Seropédica. Meu Deus do céu. Deles. Porque ele não é pequeno, né? Ele é enorme. Ele não é pequeno, ele é enorme. Ele é enorme. Mas quem é que ia botar aquilo em que lugar? Onde é que você vai botar aquilo? Entendeu? E tinha o M também, não só do prédio do Russell, mas tinha o M também lá de Água Grande. Sim. Que era a mesma coisa. Então, sabe, era M para cá, M para lá. Aliás, que as pessoas não sabem. Aquele M tem 5 pontos que são exatamente a vinheta do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que foi o primeiro filme exibido pela Manchete. Foi pam, 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 pam. Por isso que ela tinha aqueles 5 pontos, sabe? Algumas coisas interessantes. Você vê que foi tão bem bolado esse logotipo, né, esse símbolo da Manchete, que hoje você pega o símbolo de compartilhar, né, que você vê no celular, você vê nos computadores, ele é quase o M da Manchete, ele é uma bolinha saindo para 2 bolinhas, né, que você espalha. Isso, exatamente. Mais uma perninha é o M da Manchete. Exatamente isso. Zambelli, olha, foi muito legal conversar com você, porque eu não te conhecia, eu conhecia você de nome, assim como você devia me conhecer de nome só, porque a gente não se cruzava, porque eu chegava lá 11 horas da noite, essa hora você já tinha visto. Eu acompanho os posts todos. Memória Manchete. Sim, acompanho. Vejo lá a reunião do pessoal todo, eu acompanho. Não sou muito ativo, mas eu acompanho. Não, eu digo, mas estou dizendo o seguinte, nós lá na Manchete trabalhamos na mesma época, mas a gente não se encontrava na Manchete. Eu chegava às 10h30, 11 horas. Pois é. Programa, não era jornalismo. Jornalismo eu via a cara de todo mundo todo dia. Então, esse pessoal era mais contato mais com ele. Mas sempre ouvi falar muito bem de você. E olha, você é realmente um
tremendo profissional, porque fazer o que você fez foi uma coisa que foi marcante na TV brasileira, principalmente na Manchete. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho, tá bom? Obrigado pelo convite. Eu mando o link depois para você guardar. Espalhar aí para os seus amigos. Tá bom? Ótimo. Obrigado, Santoro. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. E uma pena que acabou. Que isso. Tá bom, então. Eu vou terminar como a gente terminava o Jornal da Manchete. Fique com a gente. Grande abraço. Obrigado. Abraço.